Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre um direito fundamental de todos os brasileiros, o acesso à saúde. No país, é possível ser atendido de graça pelo Sistema Único de Saúde SUS, instituído com a Constituição Cidadã de 1988. Segundo o Ministério da Saúde, antes de 88, os hospitais públicos estavam restritos a aproximadamente 30 milhões de pessoas. Após a criação do SUS, em média, 70 milhões de brasileiros foram beneficiados e atualmente o número cresceu para mais de 70 milhões. Quer saber mais sobre o assunto? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. Hora do Giro de Notícias. Os contribuintes que estão em dívida com a Prefeitura Municipal podem aderir ao novo programa de recuperação fiscal do município de Uberlândia. A lei sancionada pelo prefeito Odelmo Leão diminui o valor dos juros em até 90%. É possível conferir o percentual de descontos de acordo com o valor de entrada no site que aparece aí na tela. E você já pagou o IPVA de 2019? Em Minas Gerais, o prazo para quitar a primeira parcela do pagamento termina esta semana. Veículos com placa final 5 e 6 têm a data de vencimento para hoje. Amanhã, quinta-feira, são as placas com o final 7 e 8. E na sexta, as placas que terminam em 9 e 0. E agora uma notícia sobre meio ambiente. Foi divulgado hoje um estudo desenvolvido por pesquisadores chineses e norte-americanos que constatou que as águas do planeta alcançaram as temperaturas mais altas nos últimos 60 anos. Os dados foram divulgados em uma importante revista científica da área. Dentre as consequências desse aumento estão a expansão térmica da água e um aumento do nível do mar, que expõe a água doce costeira a uma possível intrusão de água salgada. Outra preocupação é o aparecimento de tempestades. Na edição de hoje, então, vamos conversar sobre saúde. Em Uberlândia, existem mais de 70 equipes de atenção primária que, no Brasil, é oferecida no programa Saúde da Família. Essa é a Solange. E há quase 3 anos, ela frequenta a unidade de saúde do bairro Luizote de Freitas e revela que está satisfeita com o atendimento. Eu frequento aqui desde que foi inaugurada, né? E eu gosto do atendimento aqui. O que eu não consigo aqui, às vezes quando tem profissional aqui, eles encaminham, né? Nunca tive problema não, graças a Deus não. Eu trago minhas 2 filhas, meu irmão e minha mãe. E 3 sobrinhas minhas também, que eu acompanho aqui, ajudar as mães que trabalham fora, ajudo aqui também, tudo acompanho aqui. Em Uberlândia, de 2017 a 2018, mais de 1.600.000 consultas médicas ambulatoriais foram realizadas na atenção primária e secundária. São 74 unidades distribuídas no município de Uberlândia. Dentre elas temos as UBS, Unidades Básicas de Saúde. Nós temos os ambulatórios de UAS e as unidades de PSF, Programa Saúde da Família. Tudo isso é para promover acesso à nossa população, para que a saúde esteja próximo à sua casa. Além do atendimento presencial em qualquer unidade de Uberlândia, o paciente também pode consultar com profissionais da rede de saúde através de aplicativo de celular. A população dentro do seu bairro, ela tem a sua referência, a sua unidade de saúde de referência. Então, ou ela pode procurar a unidade de saúde, onde tem PSF, o agente comunitário faz o cadastro e faz a visita domiciliar para chamar, para convidar e procurar essa população. Nós temos também outras ferramentas de trabalho, que seria o WhatsApp das unidades, onde a população pode procurar as unidades para fazer agendamento via WhatsApp ou até mesmo tirar algumas informações, fazer alguns questionamentos onde a unidade está preparada para fazer essa resposta, para dar essa resposta à população. Esta professora do Departamento de Saúde Coletiva explica a atual situação do país quando o assunto é atenção primária e destaca que o setor cresceu há alguns anos. A gente teve nos últimos anos um aumento de cobertura importante das equipes de saúde da família.
Hoje são até 42 mil equipes de saúde da família no Brasil, com mais 73% de cobertura. Isso é importante, porque quanto maior a cobertura de um determinado local, mais a gente garante as qualidades da atenção primária. Se a gente tem uma baixa cobertura, é difícil. Então, assim, para a gente garantir o acesso, o que melhorou? Melhorou o acesso. Acesso principalmente para quem? Para populações de baixa renda, para a população idosa ou para a população que tem algum tipo de doença. Ou seja, a população que mais precisa. É um dos princípios também no SUS que a gente chama de equidade. Dar mais atenção a quem mais necessita. Mas a professora conta que ainda existem pontos que precisam ser melhorados. O Brasil tem crescido muito por conta desse aumento da expansão. E aí ela tem se tornado uma referência, assim, já melhorou muito os indicadores e a atenção primária, a estratégia de saúde da família e o próprio SUS é referência, principalmente teórica, né, em termos das suas leis e de criação para diversos países com o Sistema Universal de Saúde. A gente tem um embasamento teórico, jurídico, legal, muito interessante e bem estruturado. O que a gente precisa, esses desafios, é como colocar isso em prática. Uma então das dificuldades é o congelamento dos gastos de saúde, né? Então, em 2016, com a emenda constitucional 95, que foi congelado os gastos por 20 anos. Isso com certeza vai ter impactos na atenção primária e no aumento dessa expansão necessário para dar continuidade à melhoria da atenção básica no Brasil. Outra questão é a terceirização da saúde. Então, assumir organizações sociais na saúde precariza contratos de trabalho e fragiliza as relações trabalhistas. A gente teve uma expansão muito grande da saúde da família, mas não tivemos uma expansão, por exemplo, dos especialistas em medicina de família e comunidade. Então, a maior parte das equipes hoje são ocupadas por médicos ou recém-formados ou médicos sem formação para estar na saúde da família. Isso precariza a questão da atenção, porque a gente não tem a mesma formação que a gente deveria ter. Para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos o professor Dr. Nilton Pereira. Ele é professor da Faculdade de Medicina da UFO. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite. E também nós convidamos Rogério Zeidan, ele que é advogado especialista em Direito Sanitário. Boa noite, doutor Rogério, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vamos começar então falando desse assunto tão importante. Professor Nilton, começar com você. Vamos explicar para quem nos assiste o que é a atenção primária oferecida no SUS, por que é importante a gente entender mais sobre ela? Isso. Acho que é um assunto muito pertinente, porque o sistema de saúde ele deve garantir a todas as pessoas que estão no Brasil, sejam brasileiros, sejam estrangeiros que estão visitando, o acesso a todos os tipos de tratamentos, de acompanhamento, de cuidado em saúde, seja da atenção primária, seja da média e a alta complexidade. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é universal e ele busca a integralidade, ou seja, da vacina ao transplante. A atenção básica no mundo todo, ela deve ser responsável por, em média, 80% a 85% dos problemas de saúde de qualquer pessoa. Então, nós todos, cidadãos que moramos em algum lugar do Brasil, nós não precisamos só de hospital, só de cirurgia, só de transplante. Muito pelo contrário. A nossa maior necessidade são com cuidados básicos, que se realizam na atenção básica. Principalmente campanhas de vacinação, prevenção, né? Então, atividade física, combate ao sedentarismo, ao tabagismo, as questões da vida que atrapalham a nossa saúde. E o acesso à assistência médica e multiprofissional. Então, na atenção básica, nós temos médicos de várias especialidades, prioritariamente médicos de família, que cuidam de toda a família, que não olham só uma parte do corpo ou uma parte da família. Enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos. Ou seja, a atenção básica tem que ter condições de cuidar do que a gente precisa. Quando a atenção básica não consegue resolver, essa unidade, esse profissional encaminha para um hospital, para um centro de referência, para uma policlínica. Mas, então, a maioria, né, a maior parte das nossas necessidades podem ser resolvidas na atenção básica
se tivermos profissionais formados adequadamente e se tivermos estrutura adequada. E, em geral, nós temos isso no Brasil para 70%, como a professora Elisa disse. Não é toda a população brasileira ainda que tem acesso a uma atenção básica de qualidade. Esse é um dos principais desafios do SUS, mas nós já avançamos muito comparando com o que havia antes do SUS. Por isso que nós temos que comemorar esses 30 anos do Sistema Único de Saúde, mas sem esquecer que existem problemas ainda. Daqui a pouco então, a gente toca mais nessa parte dos desafios. E, doutor Rogério, o que diz a legislação sobre a saúde pública no Brasil atualmente? Bom, atualmente nós podemos partir da própria Constituição Federal, né, que ela trata a saúde como um direito fundamental social, né? E a saúde ela é traçada como um dever do Estado, né, e um direito de todos os cidadãos, sejam nacionais ou estrangeiros, né? E a partir disso, nós temos leis específicas que vão tratar da saúde nos seus mais variados níveis de atenção, da atenção básica, de média complexidade ou alta complexidade, né? Como bem diz o professor Dr. Newton, na atenção básica nós temos ali o nível mais elementar e principal de tratamento, onde se dá a saúde coletiva, né? O Estado, ele adentra inclusive na casa das pessoas, ele vai aferir os dados epidemiológicos, ou seja, questões peculiares de um bairro, de todo um setor, para conseguir ter todo um planejamento para tratamento disso, né? Se questões forem de uma ordem, de um nível um pouquinho mais complexo, pode levar para um tratamento especializado. Então estamos aí num nível de uma atenção de especialistas, né? E depois, se for um nível já de uma intervenção, aí então já num terceiro nível de atenção, né? E nós temos a Lei 8.080, que é de 90, que ela vem regular como se dá essa atenção à saúde nesses mais variados níveis, especialmente na atenção básica, devendo ser ressaltada aqui que a própria lei ela concebe uma participação da comunidade, inclusive da iniciativa privada, no Sistema Único de Saúde, mas de forma complementar e não de uma forma principal em todos esses níveis de atenção. Que é o que diz essa lei, né? Perfeito. E, professor Newton, você comentou agora há pouco, 30 anos desse Sistema Único de Saúde, do SUS. Ele é referência também para outros países? Nós vamos fazer essa comparação? Com certeza. Como a professora Elisa também disse, o SUS ele se inspirou em vários países do mundo. Então, antes do SUS, nós já tínhamos no mundo alguns sistemas de referência, principalmente da Inglaterra, do Canadá e de Cuba, que são grandes sistemas universais de saúde, que são baseados na atenção básica, que atendem 100% da sua população nas unidades básicas de saúde e que têm atenção hospitalar especializadas para todos também. Então, esses três sistemas, principalmente, inspiraram o SUS e inspiraram a Organização Mundial de Saúde a darem a referência mundial para os seus sistemas. E depois disso, o Brasil inspirou grandes países, inclusive Portugal, Espanha, uma série de países europeus e sul-americanos são inspirados no Sistema Único de Saúde. Então, do ponto de vista legal e do ponto de vista da sua organização, o sistema de saúde é uma referência. Inclusive, avança mais do que vários sistemas de referência como o Canadá e como o Reino Unido. Lá no Canadá e no Reino Unido, nós não temos agentes comunitários de saúde que moram no bairro, são trabalhadores de saúde que moram naquela localidade e que têm uma relação de maior proximidade com os seus usuários. A gente fala que os agentes comunitários de saúde são a ponte, são o elo de ligação entre a comunidade e o serviço de saúde. É o único país do mundo que tem esse sistema baseado com agentes comunitários distribuídos em seu território. E como o Zeidan colocou, é um dos poucos países do mundo que também coloca o usuário, o cidadão, na gestão do SUS.
Então, conforme a lei do SUS, que regulamenta, né, uma das leis que regulamentam o SUS, a Lei 8142, o cidadão brasileiro, qualquer trabalhador brasileiro pode participar dos conselhos de saúde, tanto locais, estaduais e nacional, quanto das conferências. Ou seja, o cidadão pode opinar, o cidadão pode participar, pode criticar, pode fiscalizar. Então, sem dúvida nenhuma, o sistema de saúde, e inclusive várias políticas do SUS, são referências internacionais. A política de medicamentos para HIV/AIDS, a política de imunizações, a política de saúde da família e um conjunto de outras políticas que são referência mundial nesses 30 anos. É um sistema novo. O sistema na Inglaterra, por exemplo, vai completar 80 anos agora. Nós só temos 30 anos e já avançamos bastante. Certo. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Será que o calorão vai continuar nesta quinta-feira? Veja na previsão do tempo. Dia parcialmente nublado em Uberlândia, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 21. A probabilidade de chover é de 90%. Patos de Minas também vai ter uma quinta-feira de sol entre nuvens. A mínima é 21 e a máxima 29 graus. Amanhã pode começar chuvosa em Monte Carmelo e no restante do dia a nebulosidade deve permanecer. Temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Em Tuiutaba, a previsão é de que a chuva apareça logo pela manhã. Mesmo assim, o dia continua quente, com máxima de 36 graus e mínima de 22. Em Coromandel, os termômetros marcam entre 21 e 33 graus e as pancadas de chuva podem surgir a qualquer momento do dia. O Hospital de Clínicas da UFO trabalha 100% no Sistema Único de Saúde SUS. Quais são os serviços de assistência oferecidos à população? Você vai saber logo mais após o intervalo. Mas enquanto isso, aproveite e envie para a gente as suas dúvidas para que os especialistas possam responder. Pode ser pelo Facebook, Instagram da TV Universitária ou então WhatsApp. Anota o número 99639-7880. Nós voltamos já. Constituído em 1988, o Hospital de Clínicas da UFO se transformou em um importante elo na rede do SUS, principalmente no atendimento de urgência e emergência. Com mais de 500 leitos e mais de 50 mil metros quadrados de área construída, o Hospital de Clínicas de Uberlândia é referência quando o assunto é saúde pública, sendo o maior prestador de serviços pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Minas Gerais. O hospital ele é todo preparado para o atendimento de alta complexidade, especialmente o de alta complexidade, dentro do Sistema Único de Saúde. É uma estrutura que nós não temos similar na região. O hospital ele é referência para dezenas de cidades e tem uma estrutura que começa por um pronto-socorro muito grande, com salas de estabilização, tanto para pacientes de trauma como para pacientes de urgência e emergência, passando por centro cirúrgico, centro obstétrico, com diversas salas e com uma retaguarda, inclusive, de leitos de UTI, que vão desde UTI neonatológica, passando por UTI coronariana, pediátrica e mais de 30 leitos de UTI adulto também, então totalizando mais de 50 leitos de terapia intensiva, certo? E uma retaguarda de cerca de 500 leitos de internação, certo? Então, com enfermarias também especializadas, algumas cirúrgicas, outras clínicas, outras pediátricas, ginecológicas, então maternidade. O Hospital de Clínicas também está em terceiro lugar no ranking dos maiores hospitais universitários da rede de ensino do Ministério da Educação. Hoje, o Hospital de Clínicas ele tem um papel determinante na formação de médicos. São esses médicos que vão estar distribuídos na rede seja atenção primária, secundária e terciária. Essas atenções estão relacionadas ao tipo de procedimento, de complexidade, o tipo de ações e intervenções. Então, cada uma dessas atividades ela tem uma sequência de diretrizes, tem os seus propósitos, Então, o hospital hoje ele tem um papel muito importante como hospital-escola. Então, ele forma médicos que vão ser distribuídos em toda a rede. Então, é importante que ele tenha um papel
de formação de qualidade, para que essas pessoas possam, de fato, transformar a rede, do ponto de vista de ofertar soluções e que também atenda, que alcance a satisfação do usuário, né? Além disso, o HC conta com unidade de urgência e emergência, que são pronto-socorro aberto 24 horas com as seguintes especialidades: clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, traumatologia e ortopedia e pediatria. O Hospital de Clínicas é a referência da atenção terciária e quaternária, ou seja, você tem uma tecnologia, uma densidade tecnológica embarcada. Então aqui eu tenho exames de alta complexidade, procedimentos de alta complexidade e obviamente eu tenho um grupo, né, de profissionais de todas as áreas da área de saúde que tem especialidades, tem especificidades onde são determinantes para ofertar algum tipo de serviço, ao realizar algum tipo de procedimento. O diretor do Hospital de Clínicas destaca a importância do Sistema Único de Saúde para a unidade, o elo que fortalece o desenvolvimento do hospital e que se torna referência em média e alta complexidade, e atendendo 86 municípios da macro e micro regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nós temos assim um orgulho de falar que nós temos um hospital 100% SUS. Então, ou seja, nós temos qualidade na nossa assistência. E nós conseguimos atender realmente o que a população precisa. Então, aqui não é um hospital que tem uns serviços apenas ofertados para pessoas de baixa renda. Não, são para todos. É fato que há uma demanda, né, maior do que a sua oferta. Então, nós temos uma carência aproximadamente de 1.000 leitos. Então, é natural que nós estamos sempre sobrecarregados e superlotados. E há de se ter uma razoabilidade, de ter bom senso nessa condução, nessa gestão, onde você tem que ter uma assistência de qualidade séria, como também você também tem que ter práticas de ensino correta. A grande vantagem é que é realmente uma assistência de muita qualidade. Nós temos assim, um orgulho de falar que somos 100% SUS, somos um hospital de referência, um dos maiores hospitais do Brasil, somos o maior hospital nesse momento agora do estado de Minas Gerais. Dentre os hospitais universitários federais, nós estamos entre os primeiros. Atualmente, nós temos a maior produtividade e a maior quantidade de leitos, né, ocupados e em produção. Isso também é uma responsabilidade muito grande. Professor Newton, o Hospital de Clínicas da UFA é referência para Uberlândia, região e até mesmo o nosso país. Só para as pessoas entenderem melhor na prática, como que funciona? A pessoa está passando mal. Para onde ela vai? Ela busca a unidade de saúde, pronto-socorro do Hospital de Clínicas? Como que faz na prática, para as pessoas entenderem? Sim. Essa é uma das maiores dúvidas que o cidadão tem, né? Quando está com o seu filho doente, quando está passando mal, a sua mãe, o seu pai, todo mundo pensa em ir para o melhor lugar, onde tem toda a estrutura de UTI, de centro cirúrgico. Só que nem todas as necessidades são para um hospital de alta complexidade como o nosso Hospital de Clínicas. Então, quando o cidadão tem alguma queixa aguda, essa queixa aguda ela pode ser de uma extrema emergência, como, por exemplo, uma parada cardíaca, como um atropelamento, né, um politrauma, um acidente em casa com uma queimadura grave, ou uma gestação de alto risco que está em trabalho de parto já imediato, exemplos de uma gravidade que precisam de um pronto-socorro de alta complexidade. Precisa de um sistema de urgência e emergência móvel, por exemplo, o SAMU, e precisa de uma retaguarda de UTI de centro cirúrgico. Mas isso acontece com 5%, com 10% das nossas necessidades em geral. A maioria das nossas queixas agudas é uma pressão alta, uma diabetes descompensada, uma febre, uma dor de dente, que pode ser muito grave, né, porque dói muito, só que não é de vida ou morte. Uma cólica renal, né, uma pedra nos rins, como a população fala, são questões que podem ir para uma unidade de média complexidade, uma UAI ou uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Mas também as unidades básicas, durante o dia, porque a maioria das unidades não funciona à noite, algumas funcionam, elas podem atender pessoas que estejam com um pico de pressão alta, por exemplo. O médico da unidade básica tem condições técnicas e tem medicamento para tratar algumas queixas agudas.
Então, a primeira questão que a gente tem que se perguntar é se aquela nossa condição ela é de extrema emergência, ou seja, ela é de vida ou morte, ou ela é uma questão que é grave, porém não crítica, como uma febre, uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor nos rins. Então, idealmente, né, não necessariamente, mas idealmente a pessoa pode procurar uma unidade menos complexa. Por que é importante essa orientação? Porque o pronto-socorro do Hospital de Clínicas tem 92 leitos, é um dos maiores pronto-socorros do Brasil, só que atende uma população de mais de 1,5 milhão de pessoas. Se o hospital começar a atender como era antigamente, se o hospital atende muita febre, muita dor de cabeça, quando chega uma pessoa baleada ou quando chega um acidente automobilístico grave, essa pessoa vai demorar para ser atendida porque os médicos, os profissionais de saúde estão cuidando de algo menos complexo. Por isso que nós temos que distribuir bem e por isso que existe no SUS um sistema de regulação que distribui adequadamente, né, os pacientes na atenção básica, na média ou na alta complexidade. E puxando então esse gancho do SUS, doutor Rogério, como que funciona a judicialização e o SUS? Por exemplo, a pessoa precisa de um medicamento, mas às vezes é muito caro, a família não tem condição. Como que funciona essa questão, o acesso a esse tipo de situação? Bom, a judicialização, de uma parte, é o exercício de um direito de todo e qualquer cidadão também, de tentar buscar no Estado uma solução, né, para alguma lesão ou ameaça de lesão, né? Mas o que tem ocorrido com a judicialização, porém, é um pouco diverso do que esse simples direito de acesso à justiça. Se ele tem acesso à saúde, ele também tem acesso à justiça. Por que é um pouco diverso que esse simples direito de acesso à justiça? Porque muitas vezes é prescrito para um paciente determinado medicamento que ele não possa comprar ou não tem disponível, por exemplo, para ele retirar na farmácia do Estado, que faz o seu planejamento. O Estado, o município tem os seus planejamentos, né, para distribuição de medicamentos, para o uso de medicamentos, né? E não podendo comprar, muitas vezes ele judicializa, como também não podendo fazer um procedimento determinado, ele judicializa. Isso, de uma parte, pode ser um direito legítimo que está sendo exercido ali para salvar uma vida, amenizar uma patologia, uma dor e etc. E ter uma qualidade melhor de vida. Mas, frequentemente, nós encontramos por trás disso quase que imposição ao paciente de aquisição de medicamentos para um tratamento, então, medicamentoso, que são medicamentos que estão ainda até em fase experimental, não são validados pelos órgãos competentes brasileiros, no caso a Anvisa, e tem toda uma relação de interesse mercadológico por trás disso. Mas o paciente não entende, ele acha que para salvar a vida do filho dele, ele não pode comprar, ele vai bater as portas do Ministério Público, que vai judicializar, ou de um advogado, outro, né? Então essa judicialização ela tem comprometido em muito os orçamentos públicos, né, na dispensação da saúde nesses mais variados níveis, porque ao passo que ele bate as portas de uma unidade básica de saúde, não é raro que ele encontre ali representantes de laboratórios farmacêuticos ali, entregando amostras grátis, seja até os profissionais médicos, a pacientes que, iludidos, querem adquirir esses medicamentos. Então, isso é bastante comprometedor hoje. Certo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quem sabe depois podemos fazer uma edição para explicar melhor sobre o SUS, os desafios e expectativas para este ano de 2019. Muito obrigada, doutor Rogério, pela sua participação. Obrigada, professor Newton, também por todas as informações. Obrigado, boa noite. O Jornal da UFO de hoje, então, fica por aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã nesse mesmo horário. Até lá!